Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 18 do livro de Números. O capítulo 18 vai falar sobre os deveres e direitos dos sacerdotes e também a respeito dos dízimos e os levitas. Este trecho descreve a responsabilidade sacerdotal da família de Arão acima daquela dos demais levitas. Quando nós observamos o capítulo 18, falando a respeito dos deveres e direitos dos sacerdotes, a gente vai aprender que o serviço religioso, longe de ser uma servidão imposta aos crentes, é um galardão, na verdade é um prêmio, é uma alegria, é um dom gracioso. O estudo das coisas de Deus, a meditação que se faz em torno da sua palavra, longe de ser um dever religioso, é um alívio que torna tudo na vida mais fácil de aguentar e de vencer poderosamente pela presença real de Jesus Cristo. A chamada de Deus para as nossas vidas não pode ser nunca um fardo. Ao contrário, deve ser sempre um privilégio. Quando nós analisamos o versículo 14, o texto diz: toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Aqui estamos percebendo qual é a fonte de renda da tribo de Levi. Os sacrifícios ofertados são também para alimentar os sacerdotes. As primícias dedicadas à casa de Deus são para os servos da casa. E qualquer objeto separado para ser propriedade do tabernáculo também passa a pertencer a esta tribo. Se o próprio Deus é a porção e a herança dos seus servos, é claro que Deus não os desamparará nas suas necessidades físicas e terrenas também. Este 18º capítulo nos ensina que a possibilidade de pecar até no mais sagrado serviço. Em segundo lugar, nos ensina o privilégio maravilhoso de representar os homens perante a Deus. Em terceiro, nos ensina a responsabilidade do serviço religioso. Em quarto, nos ensina o dever de sustentar o ministério. Em quinto lugar, nos ensina a gloriosa situação do povo de Deus, quando o Senhor diz: eu sou a sua porção e a tua herança. Assim como os sacerdotes eram a possessão especial de Deus, assim também Deus era a possessão especial dos sacerdotes. Isto lhes dá a segurança, a suficiência e a satisfação. Lá no versículo 24, o texto diz: porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. A finalidade do dízimo é a manutenção do ministério da palavra, dos que servem ao Senhor através da sua obra missionária e da educação ministerial. O sustento do levita e também do sacerdote vinha do dízimo oferecido ao Senhor. Mas estes levitas, eles também tinham a obrigação de darem o dízimo. Olha o que diz o versículo 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Todos nós, como igreja do Senhor, temos esta responsabilidade com a obra de Deus. Quando eu recebo o meu salário, quando eu recebo
alguma coisa, algum dinheiro e não dou o dízimo daquilo, eu estou sendo negligente com a obra de Deus, porque Deus nos deu e parte disso que Ele nos deu, nós temos que investir na sua obra. E o não investimento é negligência. E nós não podemos amar mais o dinheiro do que a Deus. Se amamos a Deus, nós com certeza vamos contribuir para o bom andamento da sua obra. Porque nós vivemos por fé, mas a obra de Deus, para ser feita, necessita também do dinheiro. Nós não pagamos as contas dando glória a Deus. E é bíblico, nós precisamos, como filhos, sermos obedientes e honrar o nosso Senhor, amando-o mais do que as nossas posses. Para terminar, o versículo 32 diz: pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Não profanareis as coisas sagradas. Dinheiro e bens oferecidos para a causa de Deus têm que ser usados dentro daquilo que o próprio Deus ensinou, senão dá-se o caso de roubar ao Senhor. O ministro, cujo salário vem das ofertas do povo, pode e deve cuidar da sua saúde e da do seu lar, mas sempre lembrando que é mordomo dos bens consagrados a Deus. Que linda lição! Que Deus te abençoe e que os nossos corações possam amar mais a Deus do que ao dinheiro e que nós sejamos generosos com a obra do Senhor na terra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.